Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Lima e sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre infraestrutura e DevOps aqui no canal da SchoolVNet. Bom, no vídeo anterior a gente cobriu um pouco sobre os serviços de aplicativo do Azure. Então falamos sobre os seus principais conceitos e sobre como você pode então criar o seu primeiro serviço de aplicativo do Azure. Então se eu, por exemplo, vim aqui em painel do Microsoft Azure e clicar em serviços de aplicativos, você vai ver então que o nosso aplicativo ele foi criado com sucesso e que ele já está num status de funcionamento. Então se eu clicar aqui em procurar, você vai ver que o nosso aplicativo já está online e está em funcionamento. Só que hoje nós não temos o nosso aplicativo web em Python hospedado nesse meu serviço de aplicativo. Bom, então nós temos agora que começar a preparar esse nosso aplicativo para ser implantado aqui no Azure. Bom, o aplicativo então que nós vamos utilizar, tá pessoal, vai ser esse aplicativo aqui. É um próprio aplicativo fornecido pela própria Azure. O nome do aplicativo é chamado de Flask PostgreSQL App. Tá? O que é esse aplicativo? Basicamente, ele é um livro de visitas, tá? Que foi escrito utilizando o framework Flask, ok? E hoje, então, ele armazena essas informações em um banco de dados que é o Postgres, via, então, o SQL Alchemy. Legal? Ok? Então, pessoal, então esse aqui vai ser o nosso aplicativo modelo, né? O nosso aplicativo web em Python, que nós vamos, então, fazer a implantação no Microsoft Azure. Então, primeiramente, você vai vir aqui e vai fazer um fork desse aplicativo lá para a sua conta do GitHub, para que depois então a gente possa integrar a nossa conta do GitHub com o nosso serviço de aplicativo do Azure. Então, basicamente, o que nós vamos fazer nesse vídeo? Então, a gente vai realizar aqui ó, todo o processo de integração, tá? Entre nosso ambiente local, nosso repositório online e o serviço do aplicativo do Azure. E também nós vamos preparar aqui o nosso banco de dados de produção. Para então você acompanhar agora essa nossa demonstração, pessoal, tem alguns pré-requisitos que você precisa então instalar no seu ambiente local, no seu ambiente de desenvolvimento, exceto, claro, o GitHub. Então você vai precisar do Git, tá? Então se você utiliza o Windows, você vai precisar do Git for Windows, você vai precisar do Python 3.7, você vai precisar do Microsoft Visual C++ 14.0, que é uma dependência do Python 3.7. Aqui, claro, o meu ambiente é o Windows 10. Você vai precisar do banco de dados PostgreSQL na versão 9.6 e do pgadmin. Legal, pessoal? O pgadmin, então, aqui nada mais é do que a ferramenta que a gente vai usar para gerenciar o nosso banco de dados Postgres. Feito isso, então, qual vai ser o nosso próximo passo então, pessoal? Então, ele já fez aqui o fork desse repositório para a minha conta do GitHub. Agora, então, eu vou criar uma cópia desse repositório aqui no meu ambiente local. Então, eu criei um diretório aqui no meu Windows, no disco local C, chamado de Python Flask Azure. Então, nessa pasta, eu vou vir aqui, vou passar o git clone. Vou passar aqui, então, o endereço do Git do meu aplicativo. E aí, então, ele vai baixar o nosso repositório de código-fonte. Se eu passar, então, aqui um ls, você vai ver que agora, então, eu tenho aqui o diretório chamado de Flask Postgres App. Então, se eu der um listar, você vai ver que eu tenho agora aí, ó, todos os meus aplicativos listados. Bom, pessoal, o que eu quero demonstrar agora para vocês? Eu quero agora, então, aqui executar esse meu aplicativo localmente, para que vocês possam entender como o aplicativo funciona, como ele se conecta com o banco de dados, e após fazer isso, nós vamos, então, preparar o nosso banco de dados de produção para receber o que é esse nosso aplicativo. Então, para adiantar aqui essa nossa operação manual, vamos criar aqui o nosso banco de dados Postgres no Azure. Então vamos lá. Você simplesmente vai vir aqui, tá bom? Você vai digitar aqui nos serviços do Azure Postgres. Daí ele vai te indicar um serviço chamado de servidores do banco de dados do Azure para PostgreSQL.
Então você vai clicar aqui e você vai ver que não tem nada. Aqui novamente, pessoal, eu gosto bastante do Azure que ele realmente tem alguns serviços gerenciados para banco de dados. Então, além, claro, dele ter um serviço para SQL, você vai ter do PostgreSQL, que basicamente você vai provisionar um servidor com Postgres e você vai poder então gerenciar a sua base de dados. Então, isso aqui é um serviço de plataforma como serviço. Eu não vou precisar ficar me preocupando em gerenciar a infraestrutura. Não vou precisar me preocupar em levantar uma máquina virtual com Linux, instalar patches, instalar o Postgres, configurar o Postgres e depois assim gerenciar a minha base de dados. Aqui não. Você vai simplesmente clicar aqui em criar servidor de banco de dados do Azure para PostgreSQL. Então, eu vou dar um nome aqui para esse meu servidor, vou chamar ele então aqui de Flask-DB. Ok? Feito isso então, tá pessoal? Nós vamos simplesmente fazer o seguinte. Eu vou aqui atribuir esse meu banco de dados para o mesmo grupo de recursos que está lá rodando o meu aplicativo web, né? Que é o Python School of Net. Então, esse nosso banco de dados vai ser um banco de dados aqui em branco. Legal, tudo tranquilo. Eu vou definir então aqui um nome de logon do administrador do servidor. Vou definir aqui como som, vai ser que nem School of Net. E a senha novamente, ela tem que ter pelo menos 8 caracteres e ela deve ter pelo menos 3 das seguintes categorias, que são letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres não alfanuméricos, que são então os caracteres simbólicos. Então, eu vou definir aqui uma senha para que eu possa então aqui acessar esse banco de dados posteriormente. Então aqui nós vamos definir a localização do banco de dados, que vai ser o leste dos Estados Unidos, e a versão. Aqui a camada de preços, então basicamente ela lembra muito o plano de serviço de aplicativo lá do Azure. Então você vai vir aqui, vai clicar em básico, e aqui então basicamente você vai definir as configurações de hardware do seu banco de dados. Então aqui eu vou definir que ele precisa hoje apenas de 1 core e de 5 GB de armazenamento. E vou clicar em OK. Então, basicamente, eu vou ter esse custo aproximado, mas, novamente, eu não vou precisar ficar gerenciando infraestrutura. Então, claro, tem o seu preço. Então, se você acha que vale a pena, então você pode configurar um banco de dados dessa maneira. Então, vem aqui e clica em criar. Então, agora ele vai provisionar esse banco de dados para a gente, tá bom, pessoal? Enquanto isso, o que a gente pode fazer? A gente já pode, então, aqui preparando essa nossa aplicação para conectar com o banco de dados local. Então, primeiramente, nós temos que criar todos os objetos de banco de dados, tá bom, pessoal? Aqui, então, no nosso ambiente local. Ok? Então, olha só. Eu tenho aqui o meu Postgres, tá? Então, basicamente, eu estou utilizando aqui o pgadmin, que é aquela ferramenta para gerenciar banco de dados do Postgres. Então, basicamente, eu já tenho aqui uma conexão local. Eu vou até desconectar o servidor e vou excluir essa conexão, que eu vou demonstrar para vocês desde o princípio como criar então uma conexão. Então vamos lá, pessoal. Eu vou clicar aqui em servidores, Create Server. Vou dar um nome então para essa conexão, vou dar um nome aqui de localhost. E aqui eu vou definir as conexões, né, as propriedades de conexão desse meu banco de dados. Então qual é o hostname? Então, eu sei que ele está rodando local na minha máquina. A porta padrão que ele foi instalado é a porta 5432. O nome do usuário também é padrão, tá? Quando você instala o Postgres, ele já cria um usuário chamado Postgres, né, com permissões de superusuário para realizar a administração desse banco, ok? Bom, feito isso, então, eu vou colocar a senha que eu também defini no momento da instalação do Postgres. Então, aqui eu vou definir a senha. Muito bem, então conseguimos conectar com sucesso aqui. Bom, então eu já vi aqui criado esse banco para testes, tá bom, pessoal? Então eu vou deletar aqui rapidamente esse banco. E agora então, pessoal, nós vamos aqui, criar o nosso banco de dados, né, para receber as informações do nosso aplicativo. Então, basicamente, você pode vir aqui, botão direito, Query Tool.
Então vai abrir aqui uma nova janela para você então criar as informações do banco de dados. Eu basicamente já tenho aqui preparado, tá bom? Os comandos para a gente então criar esse nosso banco de dados. Então os comandos serão os seguintes. Create database, justamente então para você criar um banco de dados, uma nova base de dados. E aqui você vai passar um nome então para esse banco de dados, vai ser chamado de Event Registration. Então venho aqui, seleciono e executo então essa consulta. Então agora ele vai criar um novo objeto para mim de banco de dados limpo, tá? Sem nada. Agora então eu vou criar um usuário, tá, pessoal, que então vai ter permissões para acessar esse banco de dados. Então, primeiramente, eu vou utilizar aqui a diretiva createUser. Eu vou dar um nome então aqui para esse nome de usuário. Eu posso definir como manager DB, ok? E assim então que eu atribuir a ele com o parâmetro with password vai ser SCUVNet 2018. Então venho agora aqui e crio então esse usuário. Após então eu criar esse usuário, eu vou então dar permissões para esse usuário acessar ou realizar qualquer operação nessa database. Então, o comando que você precisa para realmente dar essas permissões é o comando grant, né? Então, vou dar permissão. Que permissão? Todos os privilégios, all privileges. Aonde? Na database. Em qual database? Event Registration. Para quem? Para o usuário que eu acabei de criar, que vai ser o manager underline db. Venho então aqui, executo essa consulta e muito bem. Agora então a gente vai conectar, tá bom, pessoal? Esse nosso aplicativo, essa base de dados local que nós então acabamos de criar. Feito isso então, o que eu vou fazer? Bom, como é que ele realiza então essa conexão? Primeiramente, eu vou criar aqui um ambiente virtual, tá bom, pessoal? Aqui, para quem trabalha com Python sabe o que eu estou falando, para que então eu possa executar esse meu aplicativo. Então vamos lá. Depois, então, agora que eu já criei essa minha base de dados limpa, eu vou executar aqui alguns comandos para mim então preparar esse meu ambiente local para essa minha aplicação então ela rodar. Então vou utilizar aqui o comando python-m venv e o nome do ambiente virtual que eu vou criar vai ser venv. Então estou utilizando python, tá? -m, vou utilizar o módulo do virtualenv e vou criar então aqui um ambiente virtual chamado de venv. Legal, tudo bem então. Depois então de fazer isso, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai ativar esse ambiente virtual. Então eu vou clicar aqui, source, vou então chamar o diretório venv. Dentro desse diretório venv, nós temos um diretório chamado scripts. E dentro desse diretório scripts, nós vamos então ativar esse nosso ambiente virtual com o comando activate. Feito isso, então, você vai ver que agora, toda vez que eu listar, você vai ver que a gente então tem um ambiente virtual ativado. Como é que eu sei disso? Porque então tem agora aqui o nome do meu ambiente virtual entre parênteses na minha linha de comando. Feito isso, então, eu posso agora instalar os requisitos para rodar essa minha aplicação. Bom, aqui, pessoal, eu gosto muito de utilizar o Visual Studio Code como meu editor de código-fonte. Eu quero apenas aqui demonstrar para vocês apenas uma limitação que eu encontrei ao realizar esse ambiente. Aqui em Requirements, nós vamos excluir essa dependência aqui, ó, que é o PsychoPG2, tá? No momento que a gente estava instalando essa dependência, a partir desse arquivo, ele estava instalando essa dependência com a arquitetura errada. Então, eu tive que instalar ela à parte para então essa minha aplicação rodar. Então, você vai apenas então realizar essa alteração hoje no seu diretório fonte. Feito isso, então, agora eu posso instalar todos os requisitos da minha aplicação com o seguinte comando, pipe install -r requirements.txt.
Então agora ele vai coletar todas as dependências que a gente precisa para o nosso aplicativo ser executado a partir do aplicativo requirements. Ok? A partir do arquivo, na verdade, o arquivo txt requirements. Enquanto isso, pessoal, enquanto ele está instalando então aqui ó, todas as nossas dependências, a gente pode preparar aqui o nosso banco de dados do Azure para ser acessado. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai acessar esse nosso novo recurso que foi criado. E a gente precisa fazer duas configurações aqui em segurança da conexão. Você vai clicar aqui. Então, basicamente, eu quero dizer para ele que eu quero acessar esse banco de dados da minha máquina local. Então, eu vou clicar aqui em adicionar IP do cliente. Então, basicamente, ele já vai detectar qual é o meu endereço IP público, tá bom? E aqui eu também vou definir para que então outros serviços do Azure possa acessar esse banco. Então, venho aqui e clico em salvar. Bom, feito isso então, aqui as nossas dependências foram instaladas, agora eu vou instalar aquela dependência à parte. Então, eu vou utilizar o comando pipe install. Então, venho aqui ó, e seleciono a dependência, que é o Psycho PG2. Muito bem, então vai coletar a dependência, né? Você pode notar que ele então está baixando com a arquitetura correta, 64 bits, então a dependência ela foi instalada assim com sucesso. Bom, agora então que a gente já instalou todas as dependências, tá pessoal? A gente pode então agora realizar aqui o processo para conectar esse nosso banco de dados, né, com o nosso aplicativo. Bom, como é que a gente vai fazer isso então? Vou navegar até então aqui a pasta app. Como é que hoje essa minha aplicação ela conecta no banco de dados? Então, se você acessar aqui o arquivo app.py que fica dentro do diretório app, você vai ver que hoje a conexão do meu aplicativo com o banco de dados se trata através de variáveis de ambiente do meu sistema operacional. Então, através dessas variáveis de ambiente, hoje então eu consigo realizar essa conexão com o meu banco de dados. Mas de vez em quando eu ficar configurando aqui as variáveis de ambiente de dados diretamente aqui no meu sistema operacional, eu vou jogar ela direto no comando. O que a gente precisa fazer agora? Bom, então eu já tenho meu banco funcionando, mas ele está vazio. Eu já tenho todas as dependências da minha aplicação instaladas. Agora então eu preciso criar os esquemas, tá, de dados aqui da minha aplicação no meu banco de dados. Para utilizar isso, eu vou utilizar o comando flaskdb upgrade, porém com algumas variáveis de ambiente. Só que eu vou utilizar essas variáveis de ambiente jogando ela direto no comando. Então, basicamente, eu vou dizer o seguinte. Bom, eu preciso passar então aqui a variável de ambiente chamada de flask_app. Ok. Eu vou definir que essa variável de ambiente ela aponta para o arquivo app.py. Agora, então, eu vou definir as variáveis de ambiente de acordo então, com o meu banco de dados. Então, eu preciso definir aqui, ó, dbhost. Como é que eu sei quais são as variáveis? Acessando aqui o app.py, tá, pessoal? Ele fala quais são as variáveis, ó. dbuser, dbpass, dbhost e dbname. Então, aqui, ó. dbhost. Então, vem aqui, ó, vai ser localhost, né? Apontando para o meu banco de dados local. Eu vou passar aqui, então, o dbuser. Aqui nós vamos colocar o usuário que tem permissão para acessar esse banco, que é o manager, underline, db. Vou passar então aqui o nome do banco de dados, dbname, que então nós definimos como event registration. E eu vou passar a senha, né, com a variável dbpass. E aqui então a senha que nós definimos era schoolofnet 2018. Agora então vou passar o comando que vai ser o flask db upgrade, justamente então para ele criar agora os esquemas de banco de dados da nossa aplicação. Então agora ele já criou com sucesso. Então se eu acessar aqui o meu banco de dados local, tá? Vou dar um refresh aqui. Você vê que eu tenho uma nova base de dados chamada de Event Registration. Se acessar aqui então esquemas
e acessar Public, você vai ver então que eu tenho agora aqui as tabelas criadas com sucesso, que é a tabela Alembic Version e Guests. Feito isso então, pessoal, agora eu posso então rodar essa minha aplicação localmente, tá? Vou apenas aqui, ó, vou passar as mesmas variáveis, só que agora eu vou passar aqui, ó, Flask Run. Então ele vai rodar essa minha aplicação, tá servindo então a aplicação Flask App na porta 5000. Vamos acessar ela então? 127.0.0.1 na porta 5000. Olha só, aplicação rodando, funcionando aí com sucesso, tá? Posso vir aqui em Register, dar um nome, ó, Jackson e um e-mail. Então, olha só. Então, quer dizer que a nossa configuração de comunicação com o banco está funcionando com sucesso. Agora eu tenho que fazer esse mesmo processo para o meu banco de produção. Eu preciso criar as tabelas, preciso criar os esquemas de banco de dados lá no meu banco de produção. Então agora eu vou acessar aqui meu banco de produção pelo pgadmin. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui. Eu vou agora então vir aqui e vou criar um novo servidor. Eu vou chamar então de flaskdb-azure. Então agora eu vou definir as conexões aqui de ambiente, né? As propriedades de conexão para acessar o meu banco de dados. Então vamos lá. Então, quais são as propriedades de conexão para acessar o meu banco? Então vou vir aqui em nome do servidor, vou copiar aqui o nome do servidor, vou vir aqui no meu pgadmin, ok? O nome do usuário, então, também tem que ser no mesmo formato que o Azure fornece, que é o nome do usuário som@flaskdb, tá bom? E a senha que nós definimos no momento da criação desse banco de dados. Então, eu vim aqui e vou clicar em Save. Então, aqui, ó, FlaskDB Azure. Então, já conectei nele com sucesso. Então, você pode notar que hoje eu tenho apenas aqui, ó, essa base de dados. Eu vou apenas aqui desconectar e deletar aqui essa antiga conexão para que não haja confusão para vocês. Agora, basicamente, pessoal, eu posso então vir aqui e abrir uma Query Tool e criar um banco de dados com as mesmas propriedades que nós criamos no nosso banco de dados local. Então, eu venho aqui, ó, Query Tool. Ele vai então abrir aqui uma nova guia. Só que o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui as mesmas propriedades e já vou executar então aqui no nosso banco de produção, onde então eu vou criar uma base de dados chamada de Event Registration, ok? Depois então nós vamos criar o usuário com a senha então que nós definimos. Lembrando que no ambiente de produção você pode definir senhas, né, com complexidade maiores do que essa que eu estou criando. Então vamos aguardar enquanto ele finaliza aqui todo esse processo. Muito bem. Ok. E aí então depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar então aqui o usuário. E vou então criar um usuário com todas as permissões aí que ele precisa. Bom, o próximo passo vai ser o que agora então? A gente executar aquele mesmo comando que a gente então aqui executou no ambiente local para o ambiente de produção. Então vamos lá fazer isso? Então agora eu vou pegar aqui o comando que eu já tenho na memória, tá? E vou apenas então substituir as variáveis. Então, por exemplo, o dbhost, tá? Nós vamos colocar então aqui o nome do banco de dados lá do Azure. Então a gente vem aqui, copia aqui essa informação e passo aqui para o meu Git Bash. O nome então aqui do DB user vai ser o manager@db, né? Eu vou colocar então aqui @flask-db, você tem que passar com esse formato, senão dá erro. O nome do banco de dados, o Event Registration, a senha
e o comando flaskdb upgrade. Bom, ele vai dar um erro agora aqui, tá, pessoal? Falando sobre SSL. Tá bom. Do que se trata isso, então? Opa, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não precisou. Não precisou. Deixa eu ver app.py, flaskdb, dbuser, event registration. O que acontece? Quando você cria um banco de dados, ele por padrão aqui em segurança da conexão, o que acontece? Ele vem aqui com configurações de SSL. Isso significa o quê? Que você está impondo uma conexão SSL no servidor de banco de dados. Isso pode exigir configuração adicional para o seu aplicativo conectar no seu servidor. Então, para você, por exemplo, não ter nenhum erro ou não precisar realizar nenhuma configuração adicional, você pode desabilitar essa imposição de conexões, ok? Então, hoje aqui ele conseguiu realizar a criação, tá? Dos esquemas com sucesso. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui agora no FlaskDB Azure. Aqui eu tenho então agora um banco de dados chamado de Event Registration. Esquemas, Public. E aqui então nós vamos ter as tabelas. E as tabelas foram criadas com sucesso. Agora o que eu posso fazer? Eu posso rodar esse meu aplicativo localmente, mas com a conexão de banco de dados lá no Azure. Ó, Flask Run. Então, se eu vim aqui e atualizar, está funcionando aí com sucesso. Legal, né, pessoal? Então, basicamente, o que nós fizemos nesse vídeo? Nós realizamos aqui todo esse processo de integração entre o nosso repositório local e o nosso repositório online e também preparamos o nosso banco de dados de produção para receber os dados do nosso aplicativo. No próximo vídeo, então, nós vamos fazer o deploy, né? Nós vamos realizar a implantação desse nosso serviço de aplicativo, tá? Do nosso aplicativo no serviço de aplicativo do Azure em ambiente Linux. Espero realmente que vocês tenham gostado, tenham entendido e até o nosso próximo vídeo. Até mais!